Seja muito bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos aqui no meu canal do YouTube. Eu espero que você esteja gostando e que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentais os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quando nós pecamos e continuamos nele, nós já sabemos que a morte espiritual e a morte física tendem a nos perseguir. Mas o salário da obediência, o dom gratuito de Deus, quando nós obedecemos a palavra, é a salvação em Cristo. Que eu e você, nós possamos lembrar que o salário do pecado é a morte, ou seja, quem planta pecado, colhe a morte. Mas quem planta a vida no Senhor, quem planta a alegria do Senhor no seu coração e obedece a sua palavra, tem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Até amanhã.